eu quero deixar aqui uma mensagem, tá bom, para vocês. Sejam bem-vindos. Não posso dizer a nossa primeira aula, né? Mas é o primeiro momento, assim, com vocês, conversando um pouco, né? Vocês me vendo aí de um lado e vocês do outro. Mas aí vocês vão conhecer o professor de física, né? Nesse momento. Ouvir de fato, né? Essa pessoa que vos fala. É um vídeo bem interessante. Gostaria que vocês prestassem atenção. Depois a gente comentar. Tá bom? Vocês estão ouvindo aí? Se estiver ouvindo, só me dá um ok. Eu vou... Só um minuto. Eu vou reproduzi-los. Apresentação. Pronto. Por favor, se alguém não estiver ouvindo, me passa aí, bom? Que a gente vê a resolução está ok. Então, bom, agradeço. São realizadores conseguindo informações em realidade. São caminhos de um eventual quebra, um passo de dança, souberam fazer dos medos uma escada, dos seus sonhos uma ponte, das procuras um encontro consigo mesmo. São pessoas que conseguiram transformações em realidade. O mundo é movido a sonhos. Se a gente for olhar a história da humanidade, todas as grandes transformações sociais, políticas, todas as grandes obras de arte, as descobertas científicas, a gente vai encontrar o sonho de alguém por trás desses movimentos. Sempre encontra o sonho de alguém que tem um desejo muito forte, alguém que tem uma perseverança da enganação lutou para transformar esse sonho, a ideia, a descoberta científica, a obra de arte, a obra, a criação de uma empresa, só deve transformar isso numa realidade. Você é o tamanho dos seus sonhos, sonhar grande ou pequeno, dá o mesmo tamanho. Então, melhor sonhar grande. Pensar grande, provoca cada um de vocês a pensar que cada um tem o tamanho dos nossos sonhos. Mas isso não significa megalomania, porque afetamento cada um só cada um sabe avaliar qual é o tamanho do seu sonho e a relevância desse sonho para si próprio. O importante é se realizar, ser feliz, ter sucesso naquilo que faz. Então, o mundo é movido a sonhos, então são pessoas que se realizam nisso. Isso é que é importante que eu estou tentando transmitir para você. Quando a gente vai olhar a história dos realizadores de sonhos, a gente encontra algumas características comuns entre eles. As características são principalmente relacionadas com as atitudes das pessoas. A atitude, a postura, esse é um intangível que move o mundo, que faz com que o sonho se realize. O que eu tenho encontrado na minha experiência lidando com vários realizadores de sonhos são 5 atitudes principais. A primeira delas, perseverança e determinação. As pessoas não jogam a toalha nunca, correm atrás dos seus sonhos. Vão realmente contêm tentar realizá-los. A não acomodação. Isso às vezes as pessoas estão até bem sucedidas na vida, profissionalmente, em casa, na família, sua saúde, mas assim as pessoas tentam se reinventar, não entram naquela chamada zona de conforto, que ficam acomodadas. Então, a não acomodação é uma atitude fundamental, está sempre inquieto em busca do próximo sonho, quando já consegue ser realizado. A criatividade também é bastante importante. O realizador de sonhos inventa forma, inventa o futuro. Sonhar é inventar o futuro. E a criatividade é muito importante. Eu sempre gosto de chamar atenção para as pessoas, porque elas devem valorizar muito a sua intuição. Realizações não é questão técnica, é uma questão de atitude. Criatividade é uma intuição muito importante. Confie na sua intuição. Confie nela, ouça suas vozes internas, que elas vão, com certeza, fazer você perceber o caminho que você deve tomar para realizar os seus sonhos. As parcerias, a atitude de ter parceiros, de descobrir pessoas que me ajudam a realizar sonhos. Ninguém consegue realizar sonhos sozinho. Não encontrei nenhum caso do trabalho que eu fiz com esse realizador de sonhos de alguém que realizou sonhos sozinho. Um sonho sonhado sozinho continua um sonho. O sonho sonhado em conjunto vira realidade. Acho que essa é uma grande lição para nós. A última que eu quero colocar para vocês é a velocidade, a agilidade, a capacidade de fazer atrás. Não confie muito naquele evento de devagar e sempre a gente chega lá, porque isso te corre o risco sério de perder o time, de perder o momento, e às vezes os sonhos não são realizados
de quem inventa o jogo não fica preso ao passado, nem as armadilhas do presente. Inventa o seu futuro. Sonhar grande ou pequeno, talvez não trabalhe. Então é melhor sonhar grande. Só cada um sabe avaliar qual é o tamanho do seu sonho e a relevância desse sonho para si próprio. É importante se realizar, ser feliz, ter sucesso naquilo que faz. É isso aí, pessoal. Então, vocês viram aí, né? A importância, né, de sonhar, né? Eu sei que vocês são grandes sonhadores, são pessoas que pensam num futuro melhor. Então, é dessa forma aí. É com determinação, com desempenho, com batalha, com luta, porque a expressão quando se diz devagar se vai ao longe, não vou muito com essa frase, porque às vezes devagar demais você pode perder o tempo, né? O tempo para chegar onde você quer chegar, porque se ele passa rápido, então nós temos como inimigo o nosso tempo, não é? Então às vezes a gente tem que pensar isso com a velocidade, a qual ele falou no vídeo, né? Com essa velocidade que devemos buscar, né, para que possamos chegar lá, ok? Então, gente, vamos lá. Primeiramente, eu vou querer corrigir a avaliação diagnóstica, que eu sei que é um interesse de vocês, né, dessa correção. Então, deixa eu apresentar aqui para a gente começar a fazer a correção dessa diagnóstica. Tá bom? Aí, se tiver alguma dúvida, se alguém quiser falar alguma coisa, fica à vontade, tá bom? Eu vou abrir aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto. Me diz aí se está apresentando para vocês. Por favor, alguém me puder usar o sistema de voz, eu agradeço. Sim, está apresentando. Tá ok? Ok, pronto. Essa aqui, gente, foi a diagnóstica, né? A gente vai corrigir as questões, vocês observem pelo que vocês resolveram, vocês podem contestar depois, e a gente pode tentar, né, conversar, pode ser no PV, como você achar melhor. E eu vou fazer a correção, né, e o erro meu também. Então, vamos lá. Considere uma esfera metálica oca, inicialmente com carga elétrica nula, carregando a esfera com um certo número N de elétrons. Verifica-se que, na letra A, diz o seguinte: N elétrons excedentes se distribuem tanto na superfície interna como na superfície externa. Bom, se ele está dizendo que a esfera é oca, inicialmente com carga elétrica nula, né? Carga elétrica nula, não há carga, né? Carregando essa esfera com N elétrons, vamos verificar o que nela? Que ela já distribuía tanto na superfície interna como na superfície externa. O que vocês acham? Se ela é uma carga elétrica nula, praticamente ela não tendo carga, então ela não vai ter, né, elétrons excedentes, nem tanto elétrons na sua superfície interna, né? Ela pode adquirir externamente, mas internamente ela não tem porque ela é uma carga nula, né? Nessa situação. Então, na letra A eu já elimino essa possibilidade, ok? Na letra B, N elétrons excedentes se distribuem só corrigindo aqui, tem em sua superfície interna. Então, se a primeira, a letra A, na interna não existia carga, porque é uma carga elétrica nula, então a letra B também já desconsidera totalmente. Na letra C, N elétrons excedentes se distribuem em sua superfície externa. Pronto. Exatamente, porque ela vai buscar, como ela é uma esfera oca, ela vai buscar a quantidade de carga, né, do corpo externo, né? Pode ser ele por atrito, né? Pode ser ele por contato, né? Mas ele vai buscar na superfície externa. Então, corretamente, nós teríamos aqui a letra C, ok?
Alguma dúvida quanto a essa questão? Por que seria a letra C? Né? Porque se tratando de um objeto, gente, que ele é eletricamente neutro, como eu já havia dito, ele, né, ele vai se eletrizar por conta da sua superfície externa, né? Porque ela vai puxar esses elétrons esses que estão em movimento, ok? Vamos lá para a questão 2. Quando um corpo exerce sobre o outro uma força elétrica de atração, pode-se afirmar que, vamos lá, um corpo ele exerce sobre outro uma força elétrica de atração, quer dizer, ele atraiu, né, as cargas de um corpo, né, quando ele excedeu essa quantidade. Foi porque um tem carga positiva e o outro tem carga negativa. Pelo menos um deles está carregado eletricamente, um possui maior carga que o outro, os dois são condutores, pelo menos um dos corpos conduz eletricidade. Sei que é uma questão bem lógica, né, que a gente vai já revisar no conteúdo da nossa aula também de hoje, né? Quando ele diz que o corpo exerce sobre o outro uma força elétrica de atração, é porque nós já temos um corpo que é carregado, né? Já tem um corpo que é carregado. Ou ele está positivo ou está negativo, e está puxando o outro corpo, né? Pois, no caso, para ocorrer essa aproximação entre eles, pelo menos um deles precisa estar eletrizado. Então, nesse caso aqui, o que mais se adequa a esse corpo que exerce essa força de atração é na letra B. Pelo menos um deles está carregado eletricamente. Por isso que ele tem o poder de atrair o outro corpo. No caso, a letra B de bola. Alguma dúvida, pessoal? Se tiver alguma dúvida, pode falar, viu? A nossa terceira questão. Marca a alternativa que melhor representa os processos pelos quais um corpo qualquer pode ser eletrizado, né? A eletrização aconteceria por, letra A, atrito, contato e aterramento? Não. Lá no contexto da aula que eu expliquei para vocês, o atrito e o contato, ele é uma forma, sim, né, de fazer com que o corpo se eletrize, mas o aterramento, ele é uma saída, certo? Um fluxo de saída de cargas elétricas. Ele pode puxar do solo ou ele pode mandar para o solo esse excesso de cargas, mas ele não tem, né, a função, certo, de ser eletrizado, não tem poder de eletrização. A letra B nós temos indução, aterramento e eletroscópio. Olha aí, totalmente, eletroscópio é um instrumento que mede, né, outras análises. Aterramento já foi considerado na letra A, então também desconsiderado na letra B, não é assim? Para acontecer essa situação da eletrização, um corpo ele precisa ter mudança, né? Ele vai ter uma mudança entre os elétrons, os prótons, né? Nessa reação. Então, ele pode haver um aumento ou perda, né? Pode ocorrer um aumento ou perda de elétrons nessa situação. E a alternativa em que eu expliquei no conteúdo da aula anterior, aonde ele pode ser uma eletrização, nós podemos ter eletrização por atrito, por contato e por indução, né? O atrito é um baque, né? Uma batida entre duas motos, dois carros, é uma eletrização por atrito. Um contato é quando um corpo entra em contato com o outro. E a indução, nós temos o induzido e o indutor, né? Aí a indução ele funciona por meio de aproximação, certo? Aproximação das cargas. Ele separa as cargas, vamos dizer assim. Então, ele também é uma alternativa para que o corpo possa ser eletrizado, ok? Então, aqui corretamente nós temos a letra C. Quarta questão. Os corpos eletrizados por atrito, contato
e indução, vou aumentar um pouquinho aqui para ver se melhora para vocês aí também. Os corpos eletrizados por atrito, contato e indução ficam carregados, respectivamente, com cargas de sinais. Será que elas ficam carregadas com cargas de sinais iguais, iguais, iguais? Atrito é igual? Não, atrito não pode ser igual. Então, já desconsidera essa possibilidade aqui. Por quê? Porque o atrito, quando, por exemplo, ele inicialmente é neutro, um deles vai ficar com carga positiva e outro com carga negativa. E aqui está dizendo que vai estar com cargas iguais. E cargas iguais, ele faz é repelir, não tem poder de atrair, certo? Então, vamos aqui para B. A letra A desconsidera. Iguais também, ó, no atrito, não é. Então, se a letra A não é, a letra B também jamais será. A letra C, nós temos aqui, ó, contrários. Ah, sim. Por que contrários? Porque um vai ficar com carga positiva e o outro com carga negativa. Então, eles têm que ser contrários. Tá certo? Contato. Contato. Ele vai ter que ser contrário nessa situação? Contato? Sim. Por quê que ele vai ter que ser contrário? Porque quando você está em contato, o que acontece? Um corpo neutro, ele vai adquirir a mesma carga desse corpo que foi eletrizado. Se ele vai adquirir, ele vai puxar essas cargas. Então, para que ele puxe essas cargas, eles têm que ser contrários. Não podem ser as mesmas cargas. Certo? Iguais, não podem. Então, o contato, sim, pode ser contrário. E a indução é uma eletrização, né, que sofre, né, ao adquirir cargas opostas, né, e que seu indutor, por estar obrigatoriamente ligado, vamos dizer assim, conectado, né, em outro lugar, ele fornece esses elétrons. Se ele fornece, ele está doando, né, ele está doando esses elétrons. Nesse caso, no processo de indução, os corpos vão ficar com cargas iguais. Portanto, nós teremos aqui a letra C como a opção correta. Ok? A questão 5, nós temos o seguinte. Escreva o número 5 vezes 10 elevado a menos 7 na forma decimal. Ok? Deixa eu ver aqui. Dá para me usar aqui o pincel para me explicar melhor a vocês. Nós temos aqui 5 vezes 10 elevado a menos 7. Primeiro, né? Um número, para ser transformado em uma notação científica, ele precisa ser maior que 1, menor que 10, né? Nós temos que ter a potência de 10 elevado a um expoente x. Vamos dizer assim. Aqui nós temos uma notação científica. Por quê? Porque 5 é maior que 1 e menor que 10, né? Vezes a potência de 10 elevado ao expoente menos 7. Mas ele quer que a gente transforme isso em um número decimal. O que nós temos que lembrar, né? Se a potência aqui com expoente está negativa, então esse número transformado em decimal vai ser menor que 1, não é? Então eu terei, pela regra, 0, que é menor que 1, né, vírgula. Aí eu conto quantos números eu vou ter depois dessa vírgula. Ok, vou ter quantos? 7. Então, vou completar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, está faltando 1, que é esse próprio 5 que faz parte do algarismo. Então, nós temos 5 vezes 10 elevado a menos 7, transformado em um número decimal, será isso aqui, 0,000005, né? Que nos responderia, né, a letra D. Certo? Seria a letra D.
Alguma dúvida, pessoal, aí? Alguém que está com alguma dúvida, que não está compreendendo? Deixo aberto, pessoal, vocês perguntarem alguma coisa, se vocês não estiverem entendendo, tá bom? Vamos continuar? Vamos lá. Na questão 6, escreva em notação científica esse número aqui, 0,0204. Transformar em notação científica um número é você tornar o número inteiro maior que 1, menor que 10. Maior que 1 é 1, 2, 3, até o 9, certo? E menor que 10 porque não inclui o 10. Tem que estar multiplicando pela potência, né? Base 10 elevado a um expoente. Aí sim eu tenho uma notação científica, tá bom? Então, vamos escrever esse número em notação. Deixa eu colocar aqui. Então, nós temos o número 0,0204. Para que eu transforme esse número em notação, essa vírgula que está aqui, né, ela vai ter que deslocar duas casas até o 2, entre o 2 e o 0, correto? Por quê? Porque eu vou ter o 2 como número inteiro e que está entre 1 e 9, não é isso? Então, eu terei 2, vírgula, né? Aí, 0,4 vezes a base, que é 10, né? Aí, o que é que você vai observar? Eu desloquei a vírgula para a direita ou para a esquerda? Pronto. Desloquei para a direita. Desloquei quantas casas para a direita? Duas, né? Eu vim aqui, ó, uma, duas casas. Quando é para a direita, o meu expoente é negativo. Eita, como ficou feio aqui. Pronto, o expoente é negativo. E quando é para a esquerda, professor? É positivo, certo? Quantas casas foram? Duas casas. Então, elevado a 2. Então, eu tenho 2,04 vezes 10 elevado a menos 2. E nos daria aqui, qual é a opção correta? Letra B, certo? Então, letra B é a correta. Vamos lá para a questão 7. Qual dessas alternativas é uma notação científica? Pronto, já explicamos anteriormente, né? Para ser notação científica, o número tem que ser maior que 1, menor que 10. Vamos analisar quem é aqui. Aqui é 20, não é. Aqui já é menor que 1, não é. 12 aqui, não é. Então, 2,04 de cara, né, gente? 2, certo? 0,04 vezes 10 ao quadrado. Então, é a questão correta. Vamos lá para a questão 8. De acordo com a lei de Coulomb, assinale a alternativa correta, né? A força de interação entre duas cargas é proporcional à massa que elas possuem, certo? Será? A força de interação entre duas cargas é proporcional à massa que elas possuem? Não. A força de interação entre duas cargas, pessoal, ela tem que ser proporcional a quem? A constante, né? E a força, e não a massa, certo? Então, essa letra A aqui já era. Na letra B, a força elétrica entre duas cargas independe da distância entre elas. Independe, olha a palavra, independe. A força entre duas cargas depende da distância, entendeu? Se você aproxima dois corpos um do outro, a tendência da força elétrica ter uma maior reação é maior, bem maior. É como se você pega no dia a dia dois fios condutores e você tem uma distância entre eles, a força entre essas cargas não existe.
Mas a partir do momento em que você aproxima, vai haver um fluxo de energia entre essas cargas. Então, ele diz aqui que independe. Então, ela está errada. Certo? A C, a força de interação entre duas cargas elétricas é diretamente proporcional ao produto entre as cargas. Tá certo. Pronto. Vamos ver aqui como a gente pode analisar essa questão a partir da fórmula, não é? A fórmula que nós temos é essa: força igual a constante, né? Que multiplica o módulo das cargas, vocês lembram? Dividido pela distância ao quadrado. Olha aqui o que essa questão nos diz. Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho. Pronto. Deixa eu ver se dá certo. Vamos ver aqui, ó. Na letra, a gente parou na letra C. A força de interação entre as duas cargas elétricas é diretamente proporcional, deixa eu só ver aqui, diretamente proporcional ao produto entre as cargas. Pronto. Diretamente proporcional ao produto. Tá aqui, ó. A força é igual a quem? A constante vezes as cargas, né? Então, essa força, ela é, né, diretamente proporcional ao produto, que produto nós chamamos de multiplicação das cargas, e inversamente proporcional à distância entre elas. Pronto. Então, aí já matou a nossa questão só com essa fórmula aqui. Bom? Então, nós temos como opção correta a letra C. Ok? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Quem ficou com alguma dúvida, quiser questionar. Carla, ficou claro até aqui, Carla? Alguma dúvida, alguns colegas aí, Aline? Pegando o rumo, mais ou menos. Oi? Pegando o rumo, mais ou menos. É porque eu vi que a aula era 3 horas e me lembrei, olhei o link, aí coloquei o telefone lá em cima da mesa e me interti aqui. Aí eu acabei esquecendo, entrei 3h20. Ah, certo. Pronto. Priscila está pedindo para me explicar aqui a questão 8, novamente. Tudo bem, Priscila? Vamos ver aqui a questão... Ah, pronto. A questão 8 diz o seguinte: de acordo com a lei de Coulomb, assinale a alternativa correta. O que a lei de Coulomb nos diz, né? A lei de Coulomb, ele diz que há uma força de interação eletrostática entre as cargas, certo? E que essa força de interação, ela é proporcional, diretamente proporcional ao produto delas. Então, como a gente trabalhou a fórmula, deixa eu abrir aqui novamente, como a gente trabalhou a fórmula, vocês lembram dessa fórmula? Força de intensidade é igual a constante, que pode ser no vácuo, que multiplica o módulo da carga 1 vezes o módulo da carga 2, tudo isso dividido pela distância ao quadrado. A explicação na lei de Coulomb diz o seguinte, que a força F, chamada de força F dessas cargas, elas são diretamente porque ela vai direto ao quê? Ao produto das cargas, né? Diretamente ao produto das cargas, né? E inversamente à distância dela. É como se eu, por exemplo, fosse trabalhar a proporcionalidade. F está multiplicando, é igual a quem? Ao resultado da constante vezes as cargas, certo? E inversamente a distância, porque a distância ela pode diminuir e pode aumentar, não é assim? Então, eu posso usar como proporcionalidade, ó. Entendeu? Proporcionalidade. Que a força é inversa o quê? A distância. E é diretamente proporcional a quem? Às cargas. Entendeu, Priscila? Agora ficou melhor?
Por isso que a força de interação entre as duas cargas elétricas é diretamente proporcional ao produto, que é a multiplicação, entre as cargas elétricas. Ok aí? Pronto, Priscila, diz aí alguma coisa, se você compreendeu. A Priscila, não foi que pediu? Sim, obrigada, professor. Compreendido? Pronto. Então, vamos lá. Dando continuidade, questão 9, né? Questão 9. Duas partículas de carga de mesmo sinal, cujos valores são Q1, 5 microcoulomb, e Q2, 7 microcoulomb, estão separadas no vácuo por uma distância de 4 metros. Qual o módulo das cargas de interação elétrica entre essas partículas? Ele quer o quê? O módulo da força, a força de interação entre elas. Bom, então nós já sabemos, né, que a gente vai trabalhar essa força de interação. Voltando aqui, deixa eu só, eu não consigo apagar, gente, porque o sistema de borracha ele é muito lento. Aí eu faço o seguinte, não salvar, infelizmente eu vou fazer assim, e abrir uma nova pasta que eu acho bem melhor, bem mais rápido do que ficar apagando. A gente perde mais tempo. Se alguém depois tiver alguma sugestão sobre alguma dinâmica de melhorar o sistema de aula, me ajude. Eu estou precisando, tá bom? Então, vamos lá. Primeira informação é anotar os dados, certo? São duas partículas de carga de mesmo sinal. Deixa eu aumentar ela aqui. De mesmo sinal, cujos valores são carga 1, que é a carga de prova, 5 micro, e carga 2, 7. Deixa eu anotar aqui. Carga 1 é de 5 micro. E carga 2 é 7 micro. Vamos lá. Mais questão aqui. Estão separadas no vácuo por uma distância de 4 metros. Pronto. Estão separadas no vácuo por uma distância de... Eita, defeito. De 4 metros. Pronto. Ele quer o quê? O módulo da força de interação entre essas cargas. A força de interação entre quem? Carga 1 e carga 2. Bom, para isso, eu expliquei em aulas passadas que nós temos os submúltiplos de Coulomb, né? Nós temos 5 microcoulomb. Sabemos que 1 microcoulomb é 10 elevado a menos 6, né? Então, 5 micro vai ser 5 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb, certo? Carga 2 é igual a 7 microcoulomb, que vai ser igual a 7 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. E a distância, 4 metros. Precisa eu transformar? Não, porque ela já está na unidade de medida desejada, que é metros. Então, se mantém. O que a gente vai agora aplicar é na fórmula, né? Lembrando da nossa fórmula, força igual, não podemos esquecer isso. É igual constante vezes carga 1, né? Vezes carga 2, tudo isso dividido pela distância ao quadrado. Tá chegando lá na parte onde eu cometi um erro, viu? Vamos lá. Aplicando na fórmula, força vai ser igual a constante, nós já temos que saber, né? A constante é 9 vezes 10 elevado a 9. Ok? Vezes a carga 1, nós já temos aqui, ó, 5 vezes 10 elevado a menos 6. A carga 2, também nós já temos, está aqui, 7 vezes 10 elevado a menos 6. Tudo isso
será dividido por quem? A distância ao quadrado, ou seja, 4 ao quadrado, ok? Então, vamos lá, continuando. Força de interação entre as cargas vai ser igual. Aí você multiplica 9 vezes 5, 45. 45 vezes 7, aí vou fazer aqui na minha calculadora para a gente não perder tempo, porque se eu for fazer aqui nessa lousinha aqui, a gente vai perder tempo demais. 9 vezes 5 vezes 7 é igual a 315. Claro que vocês vão fazer, né, no caderninho de vocês, vocês fazem normal, né? Então, 315. Feio, mas é assim mesmo. 315 vezes. Aí nós temos multiplicação de bases iguais. Na multiplicação de bases iguais, lá na propriedade das potências, o que a gente faz? A gente repete a base, né, e soma os expoentes. Somar os expoentes é você, ó, fazer isso. Como aqui está negativo, a gente vai respeitar, né, vai fazer a multiplicação. Então, a gente sabe que mais vezes menos é menos. Então, considera essa possibilidade. Então, nós temos menos 6, sinais iguais, você soma e repete o sinal, dá menos 12. Aí eu tenho mais 9, né? Menos 12. Sinais diferentes, subtrai o número e dá o sinal do maior. No caso, mais 9 menos 12 vai ser negativo, porque 12 é maior. Aí 12 menos 9, 3. Pronto. Tudo isso será dividido por 4 ao quadrado, que 4 ao quadrado é 4 vezes 4, 16. Pronto? Vamos lá, continuando aqui. Aí eu vou puxar bem para cá, pessoal, para ver se dá certo. O espaço aqui é muito limitado. Qualquer coisa, aumenta aqui a tela, tá bom? Vamos ver aqui se dá para aumentar. Agora sim, melhorou. Então, vamos lá. Eu vou dividir 115 por 16. Eu acredito que vocês já sabem dividir, né? Mas depois, caso tiver alguma dúvida, a gente pode fazer uma aulazinha só sobre divisão. Caso desejarem, a gente faz isso. 315 dividido por 16, nós vamos ter 19,6875. Arredondando, né? A gente pode deixar 19,6. 19,6. Vezes quem? Vezes 10 elevado, né? Aqui repete, né? O 10 elevado a menos 3. A gente não pode alterar o valor dele. A gente só pode dividir potência por potência. Então, tá aqui. Na questão, deixa eu ver se nós voltando aqui na questão, nós temos aqui 19,7. Por quê? Ah, sim, ele arredondou, perdão. 19,6875, como o 8 é maior que 5, a gente arredonda o último elemento. Me perdoe, tá? 875, 8 maior que 5, a gente arredonda o último elemento. Então, nesse caso, no lugar de 6 é um 7. Deixa eu só aplicar aqui a borrachinha, fica mais fácil corrigir. Pronto. Só arredondando. No caso, 19,7 vezes 10 elevado a menos 3 newtons, porque nós temos a força de interação entre essas cargas. Ok? Pessoal, ficou alguma dúvida nessa questão? Ficou alguma dúvida? Alguém não entendeu? Eita, estava 22, diminuiu para 19. Vamos continuar. A questão 10. Duas esferas recebem, respectivamente, cargas iguais, 2 micro e menos 4 micro. Se colocarmos as esferas em contato e depois a afastarmos por 2 centímetros, qual será a força de interação elétrica entre elas? Pronto.
primeira informação, gente, é a gente anotar os dados da questão. Deixa eu só fechar aqui minha lousa, minha mini lousa inventada. Pronto, e vamos anotar os dados da questão, certo? Vamos anotar aqui esses dados. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho para facilitar para mim. Duas esferas recebem, respectivamente, cargas iguais. Então, vamos chamar essa de carga 1, que é igual a 2 microcoulomb. Aí, a carga 2 é igual a menos 4 microcoulomb. Aí, elas vão ser colocadas... Deixa eu ver aqui. Vão ser colocadas as esferas em contato. Elas vão ficar em contato uma com a outra, né? Elas vão dividir essas cargas aí. Se elas vão entrar em contato, elas vão dividir as cargas. E depois serão afastadas 2 centímetros, uma da outra, né? Se elas vão ser afastadas, nós vamos ter um distanciamento delas em 2 centímetros. Qual será a força de interação entre essas cargas, né? Entre elas? Bom, vamos lembrar aqui, ó, carga 1, 2 microcoulomb, né? Transformando, nós vamos ter 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Carga 2, menos 4 microcoulomb, vai ser igual a menos 4 vezes 10, vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. E a distância é 2 centímetros. Nesse caso, precisaremos transformar, né? Por quê? Porque a unidade tem que ser em metros. Aí você tem aquele princípio lá no primeiro ano, né? Metro, decímetro, vocês lembram disso aqui? Centímetro, né? Transformação de unidade do sistema internacional. Então, você tem 2 centímetros e vou transformar em metro, você pode fazer da forma mais fácil, que é essa. 2 centímetros vai para metro, vai quantas casas? 2. Então, você só preenche com 0. E a vírgula vai ficar exatamente na unidade de destino. Então, no caso aqui, ó, já dá 0,02 metros. Bem simples. Agora, você aplica na fórmula. Ele quer a força, qual será a força de interação entre elas? Então, força vai ser igual a constante, né, que vocês têm que lembrar, que é 9 vezes 10 elevado a 9. Foi aqui que eu errei, viu, pessoal? Nessa questão aqui, tá? Eu cometi um erro nessa questão, na elaboração dessa questão. Por isso que eu estou corrigindo ela agora. Vezes a carga 1, 2 micron, né? Que é 2 vezes 10 elevado a menos 6, vezes carga 2. Como ele está aqui negativo, menos 4, aí você tem que colocar dentro do módulo, certo? Tem que colocar dentro do módulo. Quando você retirasse ele do módulo, ele vai sair positivo, de qualquer forma. Então, em todas as situações dessas cargas, elas têm que se tornar positivas, porque vão sair de dentro do módulo positivas, tá certo? Então, seria 4 vezes 10 elevado a menos 6. Tudo isso vai ser dividido pela distância, que é 0,02. Vamos transformar esse 0,02 metros em notação científica, todo mundo já aprendeu, né? Está mais fácil. Como é que eu faço para transformar em notação? Não é uma notação, porque 0 é menor que 1. Então, essa vírgula que está aqui, ó, a gente vai deslocar ela para cá, certo? Aí nós vamos ter 2 vezes a potência de 10, né? A vírgula foi deslocada para a direita ou para a esquerda? Foi deslocada para a direita, né? Se foi para a direita, negativo. Quantas casas foi deslocada? 2 casas. Então, menos 2. Então, está aqui a nossa notação, ok?
Então, é só a gente colocar aqui. A distância é de 2 vezes 10 elevado a menos 2. Tudo isso elevado a 2. Pronto. Agora eu vou deixar ele maior para a gente terminar o cálculo, tá bom? Então, passando para cá, ó, que a força vai ser igual. Aí você multiplica os inteiros, por exemplo, 9 vezes 2, 18. 18 vezes 4, você faz a multiplicação. Eu vou fazer na minha calculadora aqui, que é mais rápido. 18 vezes 4, 72. Sei que vocês já fizeram aí. Tá bom? 72 vezes. Aí eu tenho multiplicação de bases iguais. 10 elevado a 9, vezes 10 elevado a menos 6, vezes 10 elevado a menos 6. Como a base 10 é igual, a gente repete a base. Ok? O que a gente faz com os expoentes? A gente viu anteriormente que a gente soma, não é? Então, o procedimento seria esse. Você pode fazer isso. Menos 6 dá menos 12, né? Sinais iguais, você soma e repete sinal. Quando você tem mais 9 menos 12, sinais diferentes, você subtrai o número e dá o sinal do maior, né? No caso, 12 é maior, né? Então, vai ser negativo. E subtrai o número. 12 menos 9, 3. Pronto. Aí, tudo isso vai ser dividido por quem? Aí você tem a distância aqui, ó. Observem bem aqui, ó. 2 vezes 10 elevado a menos 2 elevado a 2. Então, vai ser 2 ao quadrado, né? Que você já sabe que é 4. Vezes 10 elevado a menos 2 elevado a 2. Você tem aí uma potência de uma potência. Então, você multiplica, né? Os expoentes. Menos 2 vezes 2, menos 4, não é? Então, você tem 10, que é a base, elevado a menos 4. Ok? Feito isso, você vai dividir 72 por 4, né? Vocês já fizeram, né? 72 dividido por 4, que é igual a 18, certo? Aí, vezes... Agora você tem uma divisão, né, de potência de mesma base. Tem uma regra para isso? Tem. Na divisão potência de mesma base, você repete a base e subtrai os expoentes. É o contrário que acontece na multiplicação. Na multiplicação de bases iguais, você soma os expoentes. Na divisão, você subtrai. Ok? Então, você tem, ó, menos 3, menos da fórmula, subtrai, né? Menos 4. Aí você pode multiplicar. Menos vezes menos, 4, dá mais 4. Menos 3 mais 4, sinais diferentes, subtrai, dá o sinal do maior. Então, menos 3 mais 4 vai dar 1. Certo? Aí você tem, ó, continuando aqui, você tem, quanto é 10 elevado a 1? Qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. É 10, né? Aí você tem 18 vezes 10, que é igual a 180 newtons. Pronto. Aí fecha, né, esse nosso questionamento. Pessoal, ficou alguma dúvida acerca desse conteúdo? Alguém não entendeu? Estão entendidos? Pronto, aí foi que se deu a nossa correção, né, da avaliação diagnóstica, certo? Nós já estamos aí com 15 horas, quase 1 hora, né? Faltando 6 minutinhos. Ainda nós teremos a aula de hoje, certo?
Vamos para a nossa aula de hoje, bem rapidinho, eu vou fazer um resumo, depois eu passo para vocês, basicamente puxando um pouco da lei de Coulomb, né, mas nós já estamos entrando na parte de campo elétrico, tá certo? Mas a gente precisa. Eu vou tentar ser o mais rápido, porque esse vídeo eu vou colocar no YouTube, tá bom? Para os outros colegas que não tiveram a oportunidade, até alguns avisaram para mim. Deixa eu abrir aqui. Terceiro. Pronto, início de campo elétrico. A gente vai rever um pouquinho sobre essa parte de campo elétrico. Já é um novo conteúdo. Só um aviso para vocês que estão me ouvindo agora nesse momento, que na próxima semana, para vocês que tiverem dias na minha atividade, eu não vou passar aula para vocês. Tá certo? Vai ser só uma cobrança, a oportunidade daqueles que estão me devendo as atividades. Ok? Bom, vamos falar de campo elétrico. Se vocês quiserem acompanhar no livro de vocês, nós temos aí na página 34 a 38. Certo? Mas eu resumi aqui. Conceito. Cargas elétricas exercem forças entre si, de forma análoga ao que ocorre com as massas em um campo gravitacional. Certo? Então, assim, a carga elétrica, ela exerce força entre elas. Elas precisam, né, da relação entre as cargas positivas e as cargas negativas. Porém, as cargas negativas são as cargas que estão em constante movimento e as positivas são cargas fixas. Esse efeito de atração e repulsão, de acordo com o sinal da carga, é consequência do campo elétrico. Diz-se que existe um campo elétrico numa certa região do espaço, quando uma carga elétrica ali colocada sofrer a ação de uma força elétrica. Né? Quem de vocês não já levou um pequeno choque? Né? Aquele choquezinho bem... Né? Então, quando o corpo sofre uma ação de uma força elétrica, o seu corpo ele passa a fazer parte nessa região do espaço das cargas, né? Então, ele explica sobre isso. A intensidade, né, com que você recebe varia muito do ambiente, né? A forma com que ele está naquele momento. Relação entre essas forças que atuam sobre a carga e o valor dessa carga elétrica. O resultado dessa divisão nos fornece a força por unidade de carga colocada no ponto. Sistema Internacional de Unidade. A força é medida em newtons. Isso é só para revisar o que vocês já viram. Carga elétrica em coulomb. Intensidade é medida em newtons por coulomb, né? Que a força é o valor da carga dividido, né, pela força dividido pela carga. A gente vai ver aqui nessa fórmula. Pronto. Vocês podem anotar no caderninho de vocês essa fórmula aqui, certo? É igual a F sobre Q. Anotem no caderninho de vocês. 1 newton por coulomb é a intensidade de um campo elétrico num ponto do espaço, onde foi colocada uma carga de prova, mais que de 1 coulomb, ficando esta submetida a uma força. Como é que eu posso explicar aqui para vocês? Por exemplo, na sua casa, ela existe uma fonte de energia, né? Existe uma caixa. Vou desenhar aqui. Na sua casa, ela tem uma caixinha de energia onde você tem o relógio, né? E tem os marcadores desse relógio. Desse ponto da carga, ele sai a fiação, né? Ele sai esse fio. Aí, desse ponto que sai esse fio, aí ele vai para todas as artérias da casa. Elas são distribuídas, né? Elas são distribuídas. Então, a intensidade desse campo, né, no ponto do espaço,
ela é colocada as chamadas cargas de prova. Esse Qzinho são as cargas menores. O Q maiúsculo, gente, esse Qzão é a fonte de energia. Essas artérias são os Qzinhos, são as chamadas cargas que saem das fontes. São as chamadas, por isso são chamadas cargas de prova, né? São as milimétricas partes da carga fonte, vamos dizer assim, né? Então, essa intensidade do campo elétrico, ela funciona dessa maneira. Aí elas são submetidas a uma força, né? São divididas. Lembrando, gente, que o campo elétrico, ele é uma grandeza vetorial, certo? Ele é uma grandeza que funciona por meio de vetor, que tem uma direção e tem um sentido, né? Ele possui módulo, possui intensidade, possui direção, possui sentido, certo? A direção de um campo elétrico, pessoal, ele tem sempre a mesma direção da força, certo? Tem sempre a mesma direção. Se digamos que o campo elétrico está para a direita, a força vai estar para a direita, certo? Elas andam juntas. O sentido varia em algumas situações. Na equação que a gente observa, onde temos aqui, ó, força igual a carga de provas, essa setinha é chamada de vetor força, certo? Ele é o vetor força igual a carga, Qzinho, carga de prova, vezes o vetor campo, que é representado pela letra E, campo elétrico representado pela letra E. O produto de um número por um vetor resulta outro vetor, ou seja, anotem essa informação aqui, certo? Ela é importante, viu? Vocês colocarem aí. Se a carga de prova for positiva, a força e o campo elétrico terão um sentido igual. Se a carga de prova for negativa, a força e o campo elétrico terão sentidos contrários, certo? Eles vão ter sentidos contrários. Anotem bem essa informação. Bom, quanto ao exemplo, pessoal, já é basicamente baseando o que a gente já viu, né? A intensidade do campo elétrico num ponto situado a 3 milímetros de uma carga elétrica pontiforme, né? Essa carga elétrica pontiforme, o que é essa carga elétrica pontiforme? Ele produz um campo elétrico, né, em seu campo. A carga elétrica pontiforme, ele produz um campo elétrico no seu próprio campo, certo? Ele propriamente produz esse campo elétrico. Aonde ele tem uma carga de 2,7 microcoulomb no vácuo. E a constante, né, nós já sabemos. O que você vai fazer? Aplicar na fórmula, né? Força. Vou só armar aqui, aplicar, e vocês vão resolver, tá certo? Junto com o exercício e me mandar, para não ficar muito extensa a nossa aula. Então, força vai ser igual a constante, né? Nós já temos, que é 9 vezes 10 elevado a 9, só corrigir aqui, 9, tá bom? Vezes quem? A carga, né? A carga de prova, que é 2,7, lembre, microcoulomb, né? Vezes 10 elevado a menos 6. Tudo isso vai ser dividido por quem? Pela distância, né? A distância é de 3 milímetros. Aí, esses milímetros, você vai transformar em metros, né? Aí você tem aquele princípio da unidade. Metro, né? Decímetro, vocês têm que lembrar disso. Centímetro e milímetro. Então, você está aqui, por exemplo, em milímetro, e vai deslocar para metro, você vai andar 3 casas, né? Então, são 3 casas. Então, você pode colocar aqui, por exemplo, como ele usou, 3 milímetros. Aí eu vou para centímetro, depois para decímetro, depois para metro. Andei 3 casas. A vírgula fica na unidade de destino. Então, eu terei 0,003, certo? 0,003 metros, né?
Tudo isso elevado a 2. Pronto, aí a partir daí vocês vão desenrolar o restante. Você pode transformar isso aqui em notação científica, para facilitar, entendeu? Vamos lá ao segundo exemplo. Só são 3 exemplos, pessoal. Uma partícula pontiforme de carga elétrica igual a 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb é deixada em uma região de campo elétrico igual a 100 volts por metro. Calcule o módulo da força elétrica produzida sobre essa carga. Pronto. O que ele me deu aqui nessa questão? Ele me deu, primeiramente, a carga elétrica. Depois, o que ele me deu? Ele me deu a voltagem do campo elétrico, né? Essa voltagem do campo elétrico. E pediu para me calcular a força elétrica produzida. Só me deu dois dados, 2 informações, né? Então, a gente vai usar o princípio do campo, né? Que vai ser campo elétrico igual a força que essa carga atua, dividida por quem? Dividido pela carga, certo? Pela carga desse campo. Pronto, aí você tem, quem é o campo elétrico? Tá aqui, ó, campo elétrico é igual a 100. 100 volts, tá, ficou grande, hein? 100 volts por metro, igual a força, ele quer saber, ele não disse quanto era essa força. Dividido por quem? Pela carga, né, de prova. Não, pela carga elétrica, né? Não é carga de prova, não, perdão. Vezes 10 elevado a menos 6. Vezes 10 elevado a menos 6. Então, você tem 100 igual a F sobre 2 vezes 10 elevado a menos 6. Se você vai descobrir esse F, você tem aqui uma proporção. Pode usar isso aqui, ó. Proporcionalidade. 1 vezes F é F, e 100 vezes 2 vezes 10 elevado a menos 6, já está na cara que você vai achar esse resultado, né? Bem prático. E a terceira questão, vocês observam aqui, né? Eu ia passar com uma brincadeira para tentar vocês fazer aqui, para ver se quem era que marcar a letra E, né? Que é a única que está diferente, mas não é a letra E a resposta, certo? Então, aqui, ó. O campo elétrico gerado por uma carga pontiforme, tá aqui uma carga qualquer pontiforme de 2 coulombs, a uma distância de 50 centímetros da carga. É equivalente a, dado a constante, mesma que você viu lá no exemplo 1, certo? Força vai ser igual a constante, que é 9 vezes 10 elevado a 9, vezes a carga, né, que nós temos na fórmula, que é 2 coulomb. Tudo isso será dividido por quem? 50 centímetros. É, pessoal? Vou colocar aqui 50 centímetros, tá certo? Pode colocar? Não, né? Com certeza. Vocês realmente aprenderam. Tenho que transformar em metros. Aí você lembra. Metro, decímetro, que feio. E centímetro, né? Então, você tem aqui, ó, 50 centímetros para metros. São 2 casas, correto? Então, você pode colocar aqui, ó, 0, 5, 0. Unidade de destino, né? Ou então, você pode pegar, se são 2 casas, você pode pegar 50 e dividir por 100. Vai dar 0,50. Pronto? Facilita, sim, sua vida também. Então, 0,50 metros. Aí você pode, né, vai fazer 9 vezes 2, aí repete aqui, pode transformar o 0,50 em notação científica e você vai resolver, tá bom? Pessoal, a atividade que vai ficar para vocês resolverem é do livro, página 38, né, as questões 2, 3 e 4, coloquei pouquinho para facilitar, porque próxima semana não vou passar conteúdo, vou só cobrar, então vai ficar pouquinho para quem está colocando em dias. Vocês vão copiar e responder e me fazer a devolutiva, tá certo? Até a nossa próxima
quarta-feira, tá bom? Porque quinta-feira eu já tenho que fazer uns dados, umas informações para saber quem está em dias de fato e vou entrar em contato com quem não estiver, tá bom? Pessoal, ficou alguma dúvida? Vocês entenderam? Ficou alguma dúvida? O que vocês acharam da aula? Muito demorada? Podem ficar à vontade. Alguém queira falar? Ninguém quer falar alguma coisa? Fique à vontade. Vamos deixar aqui algum aluno se pronuncie. Eu vou mencionar aqui uma pessoa para falar um pouco. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Bruno, você pode, se quiser falar alguma coisa, Bruno, fique à vontade. Aline também. O que vocês acharam da aula? Teve proveito? Paloma levantou a mão. Pode ficar à vontade, Paloma. Depois, Bruno. Paloma, pode falar. Bruno, fica à vontade. Bom, Ítalo, eu gostei muito da aula. A aula ela foi bem interativa, o conteúdo muito bem explicado, como sempre, né? Eu acho que eu sempre te parabenizo na hora que eu vou mandar minha atividade pelos vídeos que você grava, que eu sei que dá trabalho, e pela explicação que você deixa tudo bem organizadinho, então faz o aluno entender melhor na hora que a gente está fazendo a aula, a gente dá uma corridinha lá, faz uma correçãozinha através do seu vídeo, no nosso próprio conteúdo, então isso é muito bom ver o desempenho que o professor tem de aplicar o conteúdo em todas as aulas, e é isso que você faz. Então, a aula de hoje foi maravilhosa, estava realmente precisando, eu acho que como aluno, ter esse encontro pelo Meet, eu fiquei aqui acompanhando passo a passo para saber como era que ia ser, e você explicou muito bem, foi bem dinâmico, e eu entendi, até mesmo porque a sua aula se estendeu durante um tempo maior, é porque realmente necessitava. Você, como sempre, como professor, está de parabéns, física não é fácil, e principalmente da aula à distância. Então, parabéns e continue fazendo seus vídeos, porque eu, particularmente, gosto muito de ter aulas daquela maneira. Obrigado, Bruno. Valeu. Mais alguém? Aline? Queria se pronunciar, Aline? Aline foi uma das primeiras vozes que eu ouvi na entrada. Pode ficar à vontade, pessoal. Se tiver alguma coisa que não foi positivo, que vocês tenham como ideia para que possa melhorar, eu sou muito para ouvir, certo? Eu gosto muito de ouvir, certo? Eu gosto muito de ideias, sempre sou renovador das ideias e gosto de melhorar a cada aula, entendeu? Tentar melhorar, fazer o melhor de mim, tá bom? Aline, quer falar, Aline? Não? Bom, pessoal, então nossa aula se encerra por aqui. Foi um prazer enorme, tá certo? Da gente conseguir, né, fazer o que